Coloque a mão no coração, feche os seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, aqui nós estamos na Tua presença, meu Deus, em mais um projeto Casa Firme. Gratos ao Senhor pela oportunidade, pelo privilégio de estarmos aqui num trabalho como esse, de 25 horas de oração e palavras, mensagens, direções, orientações. Meu Deus, que nos dão suporte, que nos dão condições de fundamentarmos a nossa vida, de estruturarmos, de edificarmos uma casa firme, como o Senhor prometeu a Davi. Ajuda-nos, meu Deus, a aplicar na nossa vida cada direção que nós temos recebido. Que a Tua palavra, meu Deus, seja retida, seja absorvida, seja possuída. Eu oro ao Senhor, meu Deus, para que o nosso coração seja boa terra, que retenha semente e que dá fruto, produz frutos de justiça e paz. Eu oro ao Senhor para que o nosso coração seja um coração humilde, um coração que ouve, um coração que retém a palavra. Eu oro, meu Deus, para que cada um seja capaz de se esvaziar de si mesmo, porque não dá para encher o que já está cheio, não dá para sermos tomados pelo Teu Espírito, pela Tua presença, se estivermos cheios de nós mesmos. Então ajuda-nos a ter a atitude que o Senhor teve, de se humilhar, de se esvaziar. Nos ajuda, meu Deus, a reparar o altar que talvez está em ruínas e fogo não desce sobre um altar em ruínas. Não há manifestação do Teu poder, da Tua glória em altares arruinados, destruídos. Senhor, a Tua palavra diz que o Teu Espírito tem ciúmes de nós. Isso quer dizer que o Senhor não vai fazer morada, não vai habitar num templo sujo, contaminado. Rios de água viva não fluirão de um templo, de um altar em ruínas, de um templo contaminado. Então eu peço, meu Deus, que a Tua palavra, que é uma água pura, uma água que limpa, que lava, venha nos limpar, venha nos purificar. Que através da Sua palavra, Senhor, possamos tomar consciência de tudo aquilo que não agrada, que o afasta de nós, que afasta o Teu Espírito Santo das nossas vidas e, consequentemente, nos torna pessoas comuns. O Senhor não nos chamou para sermos pessoas comuns. O Senhor não nos chamou para vivermos uma vida comum. Uma vida, meu Pai, que não impacta, uma vida que não influencia. Não, o Senhor nos chamou para uma vida poderosa, uma vida gloriosa. O Senhor quer que através das nossas vidas, muitas outras vidas sejam impactadas, salvas, curadas. É para isso que nós somos salvos, para levar salvação, curados, para levar cura, libertos, para libertar. Então vem, Senhor, e toma as nossas vidas, toma a vida do Teu povo, que rios de água viva possam fluir do nosso interior, que cada um seja, meu Pai, esse canal de vida, de salvação, esse instrumento, meu Deus, de vida e salvação, em nome de Jesus, que aquilo que sair de nós, tenha, meu Deus, o poder para curar, para libertar, para restaurar, para levantar, para edificar, em nome do Senhor Jesus. Assuma a direção desse culto, faz uma grande obra aqui, nos abençoa, meu Pai, nesse dia da Casa Firme, onde nós estamos, meu Deus, em oração, muitos estão em jejum, meu Deus, em prol
da igreja, em prol do seu povo, em prol da salvação de almas, em prol, meu Deus, do resgate, do retorno de pessoas, meu Deus, que talvez caíram, morreram na fé, retrocederam, desistiram, desanimaram. Senhor, nós temos aqui nesse altar fotografias, livros, cadernos de oração, com nomes, com pedidos. Nós temos nessa urna, meu Pai, pedidos de oração, que representam, meu Pai, vidas que esperam, meu Deus, pela sua ação, pela sua intervenção. Então age, meu Pai, age na vida do nosso povo, que dentro dos nossos templos haja um povo vitorioso, um povo mais que vencedor, pois foi isso que o Senhor nos fez, nos tornou através do teu sacrifício na cruz. Uma vez que cremos no Senhor, cremos no sacrifício da cruz, lá tudo foi vencido. Lá o pecado, a morte, o diabo, a doença, a miséria, tudo foi vencido naquela cruz. E quando cremos nesse sacrifício, cremos, meu Deus, na sua vitória na cruz, nos tornamos vitoriosos com o Senhor. Então, meu Deus, que em nosso meio haja um povo vitorioso, ou um povo que desfrute de uma vida plena, abundante, que não tenha falta de nada, que não falte paz, não falte alegria, não falte saúde mental, física e espiritual, não falte, meu Pai, meu Deus, plenitude no lar, na família, no casamento, na área financeira, material, que em todas as áreas o nosso povo seja um povo suprido, meu Deus, que quem tem se colocado debaixo dessa cobertura espiritual do Ministério Mudança de Vida, seja, meu Deus, um povo pleno, um povo vitorioso, um povo forte. É isso que nós declaramos sobre a vida do nosso povo: plenitude, abundância, prosperidade, que é ausência de necessidade, todas as áreas supridas, um povo cheio do teu Espírito Santo, um povo, meu Pai, que não é afetado pelas circunstâncias, mas muda, impacta, transforma as circunstâncias pela fé, em nome de Jesus. Abençoa o nosso povo e, meu Deus, que possamos ser nas tuas mãos um canal, um instrumento de bênção, de salvação, que as nossas orações e a nossa, meu Deus, a nossa luta espiritual, a nossa batalha espiritual por almas que estão perdidas, por pessoas que se perderam, meu Deus, que o Senhor possa nos dar vitória. Nós estamos nesse trabalho, nessa missão de resgate e salvação de novas almas, e pedimos ao Senhor que honre, meu Pai, nossas orações, nossos clamores, nosso jejum, meu Deus, e tudo o que nós temos feito, meu Deus, para cumprir com a missão que nos foi dada, de ir, de pregar o Evangelho, de ser, meu Pai, um atalaia, um instrumento nas mãos do Senhor, para alertar, para divertir. Usa cada um, meu Pai, que está nessa missão, que entrou por esse portal, porque é um portal. Quando nós temos a oportunidade, meu Deus, de ser bênção, de abençoar, nós temos a oportunidade de sermos abençoados. Seja conosco nesse dia, seja conosco nesse projeto Casa Firme, que possamos colher frutos poderosos desse trabalho, dessas 25 horas de oração. É o que eu peço, Senhor. Obrigado por tudo. Nós te amamos. Amém e amém. Graças a Deus. Amém. Uma boa tarde a todos. Podem sentar, por gentileza. Uma boa tarde a quem está pela transmissão. Vamos abrir aqui em Ezequiel 47. Ezequiel 47, versículo 1. Diz assim: o homem levou-me de volta à entrada do templo, e vi água saindo de debaixo da soleira do templo,
e indo para o leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia de debaixo do lado sul do templo, ao sul do altar. Ele me levou para fora pela porta norte e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa que dá para o leste, e a água fluía do lado sul. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. Ele mediu mais 500 e levou-me pela água que batia na cintura. Mediu mais 500 e levou-me pela água que chegava ao joelho. Mediu mais 500, mas agora era um rio que eu não conseguia atravessar, porque a água havia aumentado e era tão profunda que só se podia atravessar a nado. Era um rio que não se podia atravessar andando. Ele me perguntou: filho do homem, você vê isto? Levou-me então de volta à margem do rio. Quando ali cheguei, vi muitas árvores em cada lado do rio. Ele me disse: esta água flui na direção da região situada a leste e desce até Arabá, onde entra no mar. Quando deságua no mar, a água ali será saneada. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes, porque essa água flui para lá e saneia a água salgada, de modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Pescadores estarão ao longo do litoral, desde em Gedi até em Eglaim. Haverá locais próprios para estender as redes. Os peixes serão de muitos tipos, como os peixes do mar grande, mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados. Serão deixados para o sal. Árvores frutíferas de toda espécie crescerão em ambas as margens do rio. Suas folhas não murcharão e os seus frutos não cairão. Todo mês produzirão, porque a água vinda do santuário chega a elas. Seus frutos servirão de comida e suas folhas de remédio. Bom, o rio que sai de dentro do templo produz vida por onde passa. É um rio de água viva. E na visão do profeta, até o Mar Morto é restaurado por esse rio que sai de dentro do templo. A água doce que sai do templo é mais forte que a água salgada e sem vida. Todo mundo sabe que o Mar Morto é um mar sem vida, devido à elevada quantidade de sal. Então não existe vida alguma. Mas na visão do profeta, as águas que saíam do templo, as águas doce que saía do templo, saneava a água salgada. E onde não havia vida, passava a existir. No lugar onde não se via nenhuma espécie de seres vivos, pôde-se ver, vida, animais, vegetais. Tanto que, na visão, havia pescadores com suas redes, pescando, peixes de muitos tipos, como os peixes do Mar Grande. Então, por onde esse rio passar, vamos repetir isso?
por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais e de peixes. Diga assim: onde o rio fluir, tudo viverá. Então, nós aprendemos lições poderosas nessa passagem. As águas que saem de dentro do templo são águas que saram, que curam, que limpam, que transformam por onde passam. O templo é o lugar da adoração, do encontro com o Senhor. E é de dentro do templo que flui o rio cujas águas saram tudo. Ou seja, não são águas comuns, são águas espirituais geradas em Deus e no encontro com Ele. Sai do templo, do altar. E nós temos que lembrar, fazer uma conexão aqui com aquela passagem de Elias. Fogo do céu só pôde descer depois que o altar foi restaurado. Enquanto o altar que estava em ruínas não foi restaurado, fogo do céu não desceu. E como ouvimos no domingo, primeiro desce fogo, primeiro somos queimados, e só então Deus pode derramar chuva. Primeiro Deus derramou fogo sobre o altar, sobre o sacrifício, porque o altar é lugar de sacrifício, o sacrifício, a oferta que foi colocada sobre o altar. E depois ele orou para chover, e chuva na palavra de Deus é bênçãos, é bênção, e Deus derramou uma chuva pesada, que mudou a realidade de toda uma nação, que acabou com a sequidão, com a fome. Então nós queremos chuvas de bênçãos. Nós queremos uma mudança de realidade. Nós queremos mudanças aqui fora. Mas toda mudança que aconteceu fora tinha como origem nas águas que saíam do templo, no rio que fluía do templo de debaixo do altar. Então, se nós não entendermos isso, nós vamos perder tempo, perder vida, nós vamos tentar obter um resultado aqui fora, que não será obtido, porque primeiro se muda dentro. Primeiro, nós temos que restaurar o altar. Primeiro, nós temos que purificar o templo, porque como esse rio vai fluir de um templo contaminado, sujo, impuro, o Espírito Santo tem ciúmes de nós, diz a Bíblia. Nós somos o templo do Espírito Santo e Ele tem ciúmes de nós. Deus não divide a sua glória com ninguém. Deus não vai habitar aonde há sujeira, impureza, aonde há pecado. Então, para esse rio fluir, esse rio que traz cura, que leva a cura, que traz vida, que leva a vida, porque quando esse rio que é o Espírito toma as nossas vidas, é exatamente isso. Antes nós não tínhamos nem para nós, agora nós temos para nós e temos para outros. Nós nos tornamos uma fonte de vida. Através das nossas vidas, muitas outras vidas são transformadas, são curadas, são libertas. Mas muitos querem ver o resultado, a mudança, as transformações aqui fora, sem antes trabalhar as mudanças internas, sem antes fazer a limpeza necessária, sem antes restaurar o altar que está em ruínas. Não há como, não tem como pular esse processo. Já falamos inúmeras vezes que Deus está muito mais interessado em mudar o nosso caráter, o nosso interior, do que mudar as nossas circunstâncias, mudar o que está aqui fora.
Então essas águas, o segredo dessas águas, que não são comuns, são espirituais, é que elas são geradas em Deus, o encontro com Ele. Esse rio não vai fluir até que eu construa um relacionamento com Ele. Até que eu construa, que eu desenvolva um relacionamento com Deus. Que eu tenha vida com Deus de verdade. Então, nós vemos que por onde Jesus passava, Ele deixava um rastro de cura, de libertação, vidas eram impactadas, pessoas eram salvas, pessoas eram libertas. Mas, e por que tudo isso acontecia? Porque Ele era o Filho de Deus? Não, porque Ele era um homem de fé e cheio do Espírito Santo. Um homem que tinha como hábito, como costume, era costume dele retirar-se para orar. Um homem que tinha vida, que tinha relacionamento com Deus, comunhão com Deus. Logo por onde ele passava, mudanças, milagres aconteciam, ele deixava um rastro de bênçãos e de transformação. Então Deus quer que o mesmo aconteça, por nosso intermédio, né? Quem tem sede de vida ou está morto espiritualmente, pode ser restaurado pelo rio de Deus que flui de dentro do templo, que vai restaurando tudo que encontra pela frente. E a boa notícia é que nós somos esse templo. Conforme diz Coríntios 6,19, não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, provenientes de Deus, e que não sois de vós mesmos. Você é templo do Espírito Santo, você é morada do Altíssimo. Deus quer habitar em você. E aonde Deus habita, aonde a presença de Deus está, tem glória, tem poder, tem vitória, tem cura, tem transformação, tem progresso. Por onde esse rio passa, ele gera transformação. Então nós temos que olhar, por exemplo, para o próprio Elias, né? Olha o que um homem fez. Um homem cheio do Espírito causou. Ele, por sua palavra, porque a chuva, né? A abundância estava sendo atribuída a Baal, a um deus pagão, e por sua palavra, por uma palavra que ele liberou, cessou a chuva. Por 3 anos e meio não choveu, porque ele disse que não ia chover. Então, pela palavra dele, aquela nação, aquele povo, né, pôde ver que quem governa é Deus, que se Deus não abençoar, se Deus não abençoar, em vão será todo o esforço. Nós vemos os profetas de Baal ali se retalhando, clamando na ocasião para que o fogo do céu descesse, e a Bíblia diz que não se ouviu resposta, não obtiveram resposta alguma. E não foi falta de clamar, não foi falta de invocar aos seus deuses, de se retalhar e de derramarem sangue, né? Aquele Deus pagão. Mas o Deus, né, a fé estava canalizada na direção errada, depositada no Deus errado, num Deus pagão, num Deus criado por mãos humanas, num Deus que não tinha poder, que estava recebendo uma glória que não era dele. E para mostrar àquele povo que quem abençoa é Deus, quem envia chuvas é Deus, Elias liberou essa palavra. Não choveu por 3 anos e meio. E só voltou a chover depois que ele orou. Que ele, no Carmelo, orou perseverantemente, fervorosamente. Então chuva desceu, que pôs fim àquela seca, aquela fome.
né? E todos puderam ver. Todos puderam ver que quem tem o controle de tudo é Deus. Que quem abençoa é Deus. E o ponto é, olha o que um homem de Deus cheio do Espírito Santo pode fazer. Por conta da palavra de um homem, toda uma nação foi afetada com uma seca, né, terrível, porque estavam atribuindo a Baal a bênção da chuva, da fertilidade. Depois, pela oração do mesmo homem que orou, ele pôs fim àquele tempo de sequidão, de fome. Então nós vemos que a paz, por exemplo, era determinada pelo homem de Deus. Quando o profeta Samuel chegou, né, perguntaram se ele vinha em paz ou não. Por quê? Porque a paz da nação dependia do profeta, dependia do homem de Deus. Então olha o poder que há nas mãos de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, de uma pessoa cheia do Espírito Santo. Por onde ela passa, onde ela toca, aonde ela chega, mudanças acontecem, mudanças precisam acontecer. Jesus não passava por um lugar e aquele lugar ficava do mesmo jeito. Não, ele trazia mudanças. Ele gerava mudanças, ele causava impacto. Os discípulos de Jesus, por muito tempo, eram pessoas sem impacto algum, né? Pessoas que não constrangiam, pessoas que não influenciavam. Na passagem da mulher samaritana, nós vemos que eles foram até a cidade e voltaram, e nenhuma alma foi ganha, nenhuma pessoa foi impactada, porque eles estavam com Jesus, mas ainda estavam cheios de si, ainda não tinham se esvaziado, estavam fisicamente, mas não estavam espiritualmente, não tinham bebido do seu espírito. Tanto que por diversas vezes Jesus, né, os corrigiu: até quando estarei convosco, a geração incrédula? Né, homens de pequena fé. Jesus os corrigiu, por quê? Porque eles estavam lá, mas o rio ainda não podia fluir, não tinham bebido do Espírito, então se intimidavam, tinham medo, fugiram quando foram pressionados, se acovardaram, negaram, eram covardes, né? Se apegavam a coisas insignificantes, discutiam por tolices, eram imaturos, eram inconstantes. Mas vai ver esses homens depois que o Espírito de Deus se apoderou deles. Vai ver no que eles se tornaram. Vai ver o que eles passaram a produzir. Vamos falar do Pedro, que negou Jesus, ao ponto de lançar maldições. Depois, cheio do Espírito Santo, a Bíblia diz que as pessoas colocavam os enfermos no caminho para que quando a sombra de Pedro passasse, os enfermos fossem curados. Olha quanta vida, quanto poder passou, né, a fluir, a emanar desse homem, quando o Espírito o tomou. Quando rios de água viva passaram a fluir do seu interior. Então, nós fomos chamados para isso. Não para sermos pessoas comuns, não para vivermos uma vida comum, mas para onde chegarmos, onde pisarmos, onde tocarmos, levarmos vida e transformação. Vida e transformação. Esse rio que curava, sarava tudo, fluía do templo, do altar. Você é templo do Espírito Santo. Mas será que o Espírito Santo tem podido habitar em você? Como é que o Espírito Santo vai habitar num templo contaminado? Como é que esse rio vai fluir de um altar
em ruínas? Como é que esse rio vai fluir de alguém que ainda está cheio de misérias, cheio de engano? É como Simão, quando quis herdar ali, receber o Espírito Santo, né, impor as mãos sobre os outros para que fossem batizados pelo Espírito Santo. Pedro virou para ele e disse: esqueça, você está cheio de pecado, seu coração está preso pelo pecado. Pereça, porque ele ofereceu dinheiro e ele ouviu: pereça com você seu dinheiro, você não tem participação alguma, porque o seu coração não é reto, o seu coração está preso pelo pecado. Quer dizer, ele estava cheio de muita coisa. E estamos falando de um homem que estava lá acompanhando Felipe por toda parte, estava lá no meio, né, dos cristãos, no meio dos discípulos de Jesus, mas que ainda não havia sofrido uma libertação, uma mudança interna. A essência, a motivação, o coração era o mesmo. E ele ouviu do Pedro: desse jeito não. Então arrependa-se, quer dizer, se humilha, se esvazia, porque senão esse rio não tem como fluir. Não tem como você se tornar a pessoa que Deus chamou para ser, um instrumento de salvação, de cura, de libertação. Sabe, às vezes é chocante, é assustador ver pessoas, cristãos, que deveriam estar sendo isso aqui, esse canal de bênção, aquela pessoa que levanta, que cura, que por onde passa, né, edifica, transforma, mas de repente, é aquela pessoa que está sendo subjugada, dominada por amarguras, por tristeza, por depressão, por medos. A pessoa que deveria estar jorrando vida, está dominado pela morte, pelo medo, pela covardia, pela incredulidade. Como alguém vai querer a fé de uma pessoa que se diz cristã, né, servo, serva de Jesus, mas diante da dificuldade, diante das pressões, diante das frustrações, dá a pior resposta, se entrega ao desânimo, se entrega aos questionamentos, quando ela deveria revelar força, confiança, quando ela deveria demonstrar, através do seu comportamento, humildade, ela revela orgulho. Quem vai querer esse Deus? Quem vai abraçar a fé de um cristão que, ao invés de jorrar a vida, está jorrando morte? De alguém que deveria ser um exemplo de força, mas talvez é o primeiro a despencar na família. Quantos cristãos que querem a salvação do familiar, mas quando o problema chega, ele é o primeiro a se desesperar, o primeiro a se desequilibrar, o primeiro a se entregar aos piores sentimentos. Aí o familiar que não é cristão olha para isso e pensa: para quê que eu vou querer esse Deus, essa fé, esse Deus, né, que não sustenta essa pessoa? Ela sendo cristã e dizendo crer num Deus tão grande, facilmente desmorona, facilmente desiste. Ninguém vai querer. Então nós precisamos deixar esse rio fluir, sermos tomados por Deus, sermos cheios do Espírito Santo. Porque você é o canal de Deus para a cura dessa geração, para a cura da sua casa, das pessoas que cruzarem o seu caminho. Deus quer usar você como esse instrumento. Deus quer sarar
a sua vida e tudo que cerca você. Agora, nós temos que parar e analisar. O que é que está impedindo esse rio fluir do nosso interior? O que é que está barrando essas águas vivas de fluírem? Como eu disse, tem gente que está cheia de si, tem gente que ainda não reparou coisas, não confessou coisas, não perdoou, não liberou perdão. Tem gente que o altar, o coração está em ruínas, está dominado por sentimentos miseráveis, se ofende facilmente, não suporta uma crítica, uma injustiça, uma rejeição, e já está abrigando os piores sentimentos. Não. Se eu estou cheio de Deus, se você está cheio de Deus, não haverá espaço no seu coração para ofensa, para amargura, para tristeza, para depressão. Se você realmente está cheio do Espírito Santo, nenhuma circunstância, nenhuma situação externa terá o poder de desequilibrar você. Eu sempre digo, lembro isso, quando uma pessoa aponta como motivo do seu desequilíbrio, do seu desânimo, da sua ansiedade, as questões externas, os problemas, as pressões, as dificuldades que ela está vivendo aqui fora, ela está se enganando. Ela está se enganando. Não é verdade. Uma pessoa não é desequilibrada por conta do que acontece fora. Uma pessoa não está depressiva por conta dos traumas que ela viveu. Aquilo pode ter gerado, provocado. Mas não é por conta do que aconteceu que ela está naquele estado, de depressão, de desequilíbrio, de pânico. É porque ela não está cheia de Deus, cheia do Espírito Santo. Porque uma pessoa cheia do Espírito Santo é imparável, é imbatível, é mais que vencedora, é irresistível. Nada a cala, nada faz parar. Ela tem uma força sobressalente. Se uma pessoa hoje está entregue à depressão, desânimo, ao medo, ao pânico, isso tem a ver com a falta da presença de Deus na vida dela. Tem a ver com a falta de um relacionamento com Deus. Porque Jesus disse que a paz que Ele nos deixa não é a paz que o mundo conhece, não é a paz que o mundo vive. Ou seja, eu tenho paz quando tudo está em paz, quando não há guerras. Não, a paz que o Senhor deixou, uma paz interna, é paz em meio à guerra. A paz que o Senhor Jesus deixou, uma paz espiritual, que provém de um relacionamento com Ele, que independe das circunstâncias. A alegria do Espírito também independe das circunstâncias. Ela pode estar como o profeta Abacuque, rodeada de problemas, para onde olha, nada está favorável. A figueira não floresceu, nos currais não tem vacas, os campos não produzem mantimento, tudo está um caos. Todavia, o que o profeta disse? Eu me alegrarei e exultarei no Deus da minha salvação. Quer dizer, a minha alegria vem de Deus. A fonte do meu contentamento é Deus. Eu não dependo de tudo favorável e perfeito. Eu dependo de Deus. A minha alegria, a minha paz provém de um relacionamento com Deus. Então, o que muitos precisam não é da solução de um problema. Nós temos que definitivamente sair desse nível. Parar de buscar a Deus só para resolver um problema.
Quantos que ainda buscam a Deus para resolver um problema, para suprir uma necessidade, e não buscam Deus, não buscam um relacionamento com Deus. Por isso que vivem uma vida de altos e baixos, de conquistas e perdas, às vezes mais perdas do que conquistas, porque não tem como se estabelecer nada sem um relacionamento com Deus. Não tem. Se ela conquista e ela não estabelece um relacionamento com Deus, daqui a pouco ela está perdendo, né? E aquilo que era o motivo da tristeza, daqui a pouco, né? Aí isso resolveu, daqui a pouco é outra coisa. É outra coisa que vai estar desequilibrando, chateando. Porque o problema é interno. Eu posso resolver um problema aqui fora. E ter aquele momento, né, de alívio, de refrigério. Mas outras situações surgirão. Eu não posso depender de tudo estar perfeito aqui fora para ter paz, para ter vida, para ter alegria. A fonte do seu contentamento tem que ser Deus. Aonde esse rio flui, né? Tem vida, tem poder, tem transformação. Há curas, há libertações. Permita que o Senhor flua por intermédio da sua vida como esse rio de água viva. Quanto mais você se esvaziar das suas vontades, de sentimentos, mais essas águas de Deus fluirão de você para todos que estão à sua volta. Diga assim comigo: nós somos salvos para levar salvação. Diga: curados para levarmos cura, libertos para levarmos libertação e restaurados para levar restauração. Então, Deus faz por nós, mas também quer fazer através de nós. Deus faz na nossa vida, mas o que Ele faz na minha vida não pode parar em mim. Ele derrama sobre você, não para você reter, mas levar adiante. Se você observou a leitura, falou dos charcos, né, dos pântanos. Está aqui, ó. Mas os charcos e os pântanos não ficarão saneados, serão deixados para o sal. Ou seja, charco, pântano, fala de água represada, água parada, né? Então, a pessoa que se coloca como, né, um lago, uma represa, que não flui, que não leva adiante, que não entendeu que esse é o propósito de Deus, o propósito, né, de tudo que Deus faz na nossa vida. Ele não faz para nós apenas, Ele faz, como o Abraão disse, né? Deus proverá para si. Deus proverá para si o cordeiro. Quer dizer, não era para ele, Deus estava provendo para ele mesmo. Deus deu o cordeiro para que o cordeiro fosse oferecido a Deus. Então, tudo que nós fazemos é para ir adiante, é para a glória dele, é para um propósito maior. Se eu entendo isso, eu vivo essa vida, né, egoísta que o mundo vive. E essa é a receita da infelicidade, da amargura. Pense somente em você mesmo. Viva somente para a sua vida. Olhe somente para os seus problemas e suas questões. Está aí a receita da infelicidade. Tem gente que nunca tem tempo, né, para nada a não ser para si. Só pensa em si. Não tem tempo para o reino, não tem tempo para Deus, não tem tempo para o próximo. Não tem tempo. Ou seja, decidiu ser uma represa. Só quer receber. As pessoas que vivem assim são pessoas amargas, infelizes, porque há maior alegria em dar do que receber. Você foi feito para jorrar. Você foi feito para transbordar.
Deus derrama na sua vida com esse propósito, de você ser um canal, ser uma bênção. Em nome de Jesus, entenda isso. Entenda e partilhe esse rio transformador com todos que estão ao seu redor. Nós recebemos uma direção da liderança e nós estamos numa missão. Que missão? Resgate e salvação de almas. Deus nos despertou ainda mais, né? Nós vivemos para isso, nós trabalhamos por isso, pela salvação de almas, mas entendemos que podemos e devemos agredir muito mais, colocar muito mais força. Nós podemos fazer mais. Nos últimos dias, a Bíblia diz que os homens seriam amantes de si mesmos. Falamos no domingo sobre isso, né? Que como foi nos dias de Noé, como foi nos dias de Ló, seria no final dos tempos. Ou seja, as pessoas viveriam para si, né? Como viviam comendo, bebendo, casando, dando-se casamento, quer dizer, só envolvidas com seus interesses pessoais, só preocupadas consigo mesmo, amantes de si mesmos, ou seja, iriam aderir o padrão do mundo, que o mundo vive assim. O que é bom para mim, o que eu gosto, o que eu quero. As pessoas têm vivido dessa forma. Mas não é dessa forma que nós fomos chamados para viver. O Espírito do Senhor está em nós e está com propósito. O Espírito do soberano, o Senhor, está sobre nós. E Ele nos ungiu para um propósito. Levar as boas novas, levar cura, consolar os tristes, levantar os caídos. Eu digo a você, quantas pessoas, talvez da sua convivência, talvez no trabalho, na escola, na faculdade, quantas pessoas da sua vizinhança que nunca receberam um convite seu, você nunca fez questão, né, de falar de Jesus, de convidar essa pessoa para conhecer a Deus, para vir à igreja. Você sabia que essa é a razão de muitas pessoas estarem doentes emocionalmente? Porque nós já vimos muitas pessoas serem curadas, literalmente curadas, emocionalmente, curadas de depressão, curadas, quando tiraram o foco de si, quando começaram a olhar ao redor, quando pararam de pensar tanto em si mesmas, nos seus problemas, e se colocaram como esse instrumento. Eu vou levar a vida, eu vou curar minha dor curando a dor de outros. Eu vou parar de me envolver com as minhas circunstâncias e vou me colocar, né, como esse levantador, porque Jesus foi um levantador de vidas. Por onde Ele passou, Ele levantou, Ele edificou. E Ele espera o mesmo, porque o mesmo Espírito hoje habita em nós. Então, quantas pessoas você já ganhou para Jesus? Não faz tempo a bispa trouxe uma pesquisa que dizia isso, que 97% dos cristãos terminam seus dias sem ter ganhado uma alma sequer para Jesus. Olha que alarmante, né, essa pesquisa. A porcentagem, 97% dos cristãos passam por esse mundo, terminam os seus dias sem ter ganhado uma alma sequer. Será que estamos vivendo da forma certa? Será que já entendemos o propósito da cruz, o porquê que Jesus foi à cruz? Nós fomos salvos, como você acabou de repetir, para levar a salvação. Somos curados para levar a cura. E muitas vezes, a minha cura, a sua cura, a solução de muitas questões da sua vida, vão, né, acontecer
quando você se colocar como esse instrumento de vida, de cura, de salvação. Tem muita coisa. Tanto que a Bíblia fala, dai e seus a dados. Você está esperando receber algo, e Deus está esperando que você dê primeiro. A mulher que estava lá, juntando, né, gravetos, para fazer fogo, e preparar um pedacinho de bolo, de pão, para ela e o filho comer, e depois esperar a morte, porque já não tinha mais esperança, foi desafiada a pegar o pouquinho que ela tinha, e dar ao homem de Deus. E foi dando que ela recebeu, né, muitas vezes mais, que Deus multiplicou a farinha, multiplicou o azeite, e não faltou até a chuva descer, e mudar a situação, e acabar com aquela seca. Então, houve uma unção ali de multiplicação, Deus supriu, Deus multiplicou, mas a partir do que ela deu. Quando ela deu, ela recebeu. Ela podia ter ficado ali focada e concentrada, né, no seu problema, na sua necessidade. Como é que eu vou, né, dar algo a alguém se eu mal tenho para mim? Eu não tenho nem para mim. Eu não tenho nem para mim, nem para o meu filho direito. Eu vou tirar de mim, vou tirar do meu filho. Pois ela, quando foi desafiada a agir dessa forma, não tinha nada a perder. É isso que cada um tem que pensar. Ela já ia morrer de fome mesmo. Por que não dar um passo de fé? Por que não, né, dar uma resposta de fé como essa? Deus responde respostas de fé. E eu creio que Deus está esperando pessoas darem essa resposta de fé, para terem situações mudadas, destravadas na sua vida, para se envolver com as suas questões. Entenda o propósito para o qual Deus o chamou, o propósito do Espírito Santo na vida de uma pessoa. O Espírito Santo de Deus habita em nós para um propósito, para sermos uma fonte de salvação, para jorrarmos vida, para impactarmos pessoas. Deixe esse rio fluir, deixe esse rio tomar você. Se há algo impedindo esse rio de fluir, vá, acerte. Em nome de Jesus, limpa esse templo. Faz uma faxina nesse templo, arranca toda impureza, arranca os sentimentos, né, miseráveis que estão aí, ocupando o lugar que pertence a Deus. Quantas pessoas que querem misericórdia, mas não são misericordiosas. Querem receber aquilo que não estão dando. Querem ser amadas, mas não estão amando. Querem ser perdoadas, mas não estão perdoando. Jesus deixou claro isso: se vocês não perdoarem, vocês não serão perdoados. Vocês não serão perdoados. Você quer se perdoar, então perdoa. O que você quer, faça, dê primeiro. Em nome de Jesus. Deixa esse rio tomar. Você leu comigo e viu que à medida que ele ia avançando, né, a água ia subindo. O rio ia ficando mais profundo. Isso mostra como deve ser a nossa caminhada, a nossa jornada com Deus aqui na terra. Eu não posso ir até ali e parar. Eu não posso me contentar com água no tornozelo. Eu não posso me contentar em apenas ter minhas necessidades supridas, meus sonhos realizados. Você tem que querer ser um realizador de sonhos. Amém, gente? É isso que o Senhor nos chama. Para ser, para viver. Não só realizar sonhos, mas ser um realizador de sonhos. Não ter só para si, mas ter para outros.
E pode prestar atenção, as pessoas que já entenderam isso, que já se colocaram como um jiré, como um provedor, que decidiram, eu sou a mão de Deus aqui na terra, né? Que já possuíram isso. Não, eu vou ter para mim, vou ter para os outros, eu vou ser um provedor. Deus tem derramado na vida dessas pessoas. Essas pessoas que já saíram da condição de represa, de pântano, de charco, e decidiram ser um rio. Um rio que corre, que flui. Amém? Deixa esse rio fluir. Deixa o Espírito tomar você. Cresça nesse rio. Né? Se aprofunde nesse rio. Se encha cada vez mais de Deus. Só que para ser cada vez mais cheio, tem que se esvaziar cada vez mais de si mesmo. Fique em pé, por gentileza. Coloque a mão no seu coração. Com os seus olhos fechados. Tome a decisão aqui hoje que você se coloca nessa condição de um canal. Você vai ser um canal. A bênção não vai parar em você. O que Deus fizer na sua vida, você vai levar adiante. O que Deus derramar na sua vida, você vai passar adiante. O que você de graça receber, você também de graça vai dar, vai transmitir. Partilhe esse rio transformador com todos que estão ao seu redor. Deixe que o Senhor Jesus flua por seu intermédio como um rio de águas vivas. Por onde o rio passar. Por onde o rio passar, tudo viverá. Por onde passar o rio, haverá todo tipo de animais, de peixes, porque a água flui para lá e saneia a água salgada. De modo que onde o rio fluir, tudo viverá. Onde esse rio chega, ele chega trazendo cura, trazendo transformação. Isso significa que se esse rio corre, flui de você, onde você chega, chega mudança, chega transformação. Onde você chega, chega vida, chega alegria. Então decida isso, que você vai ser essa pessoa que aonde chegar, onde passar, vai deixar uma marca. Você não vai ser uma pessoa comum. Você não vai sair e entrar de um ambiente sem deixar uma marca, sem causar um impacto. Você é uma pessoa poderosa. Rios de água viva fluem do seu interior. Creia nisso. Creia nisso. Por muito tempo os discípulos não constrangeram ninguém. Por muito tempo os discípulos estavam com Jesus e não causavam nenhum impacto, mas quando o Espírito Santo veio, quando eles foram tomados por Deus, esses homens foram transformados. O covarde ficou valente, ousado, corajoso. O que não produzia frutos passou a produzir. Deixe esse Espírito tomar você. Se tem algo aí bloqueando o fluir do Espírito, tira, elimina, arranca. Em nome de Jesus, repara esse altar. Repara, o rio saía do templo, do altar. Esse rio,
A água saía de debaixo da soleira do templo, a água descia de debaixo do lado sul do templo ao sul do altar. A resposta está no templo, está no altar. Você é templo do Espírito Santo. Como está esse templo? Está limpo? Ou já foi profanado? Com pecado, com impurezas? O seu altar, o seu coração, como é que está o seu coração? Como está o seu coração? Você possui um coração humilde, um coração arrependido, um coração quebrantado, ou um coração endurecido? Quantas pessoas que o coração está endurecido, a palavra não toca, não mexe, não impulsiona. O coração se tornou um coração de pedra, um coração duro, fechado, incrédulo. Não. Limpe esse templo, restaure esse altar, corrija seu coração. O rio quer fluir, o Espírito quer tomar você e quer levar você a produzir frutos, a gerar vida, a gerar transformação. Deus quer que você chegue na sua casa, chegue na sua empresa, no seu local de trabalho, e traga mudanças significativas para aquele lugar, para aquele ambiente, para aquelas pessoas. Agora creia nisso. Creia que o seu lar pode ser transformado por causa de você. Que a sua família pode ser salva por seu intermédio. Que aquela empresa pode prosperar por seu intermédio. Você pode ser o menor funcionário dessa empresa. José era escravo de Potifar e por causa do José aquele lugar prosperou. Aquela casa prosperou, Potifar prosperou. O Egito enriqueceu e se tornou uma potência por conta do José. O Elias trouxe cura para toda a nação, trouxe prosperidade para toda a nação. Então um homem, uma mulher cheia do Espírito Santo, causa grande impacto. A mulher samaritana salvou uma cidade inteira com o seu testemunho, depois que ela bebeu da água que o Senhor lhe deu. Senhor, eu oro nesse momento para que cada pessoa esteja compreendendo a mensagem e tomando a decisão, Senhor, de se esvaziar, de se humilhar, de se abrir, meu Deus, de entender, meu Pai, que toda mudança que ela almeja e deseja aqui fora, meu Deus, depende desse rio fluindo do seu interior. Depende, meu Pai, do Teu Espírito Santo tomando a vida dela. Que ela entenda isso, que ela busque isso, que ela coloque força nisso, meu Deus. Porque às vezes vemos pessoas colocar força para tantas coisas, buscando tratamentos em tudo quanto é lugar, meu Deus, e troca medicamento, e vai lá e vem cá, mas não se joga no Senhor, não se esvazia, não busca a Tua presença, não deixa esse rio fluir. E podendo, meu Pai, não somente receber vida, receber cura, mas ser um canal, um instrumento de cura e libertação. Continua doente, continua sem vida, continua morto espiritualmente. Quantos cristãos, meu Pai, que estão mortos espiritualmente, sem vida, sem fruto, sem resultado, sem vitória na vida, porque estão cheios de si mesmos.
porque o templo não foi limpo, o coração, o altar não foi reparado. O Senhor não tem tido liberdade para agir, o teu espírito quer fluir, mas não tem podido fluir. Mas eu oro para que agora, meu Deus, as barreiras, os impedimentos, os bloqueios estejam sendo tirados, e que o teu Espírito venha com poder, que a tua presença tome a vida dela, meu Deus, e torne essa pessoa uma pessoa admirável, uma pessoa estável, uma pessoa forte, uma pessoa ousada, uma pessoa amável. Ah, meu Deus, quando a tua presença toma a vida de uma pessoa, ela se torna irreconhecível, é perceptível as mudanças no comportamento, na maneira de falar, na maneira de lidar, na maneira de tratar as pessoas, de reagir aos problemas. Meu Deus, que ela seja tomada pela tua presença agora, de tal forma, de tal maneira, meu Pai, que ela se torne irreconhecível para ela mesma, que diante dos problemas ela tenha, meu Deus, equilíbrio, maturidade nos relacionamentos, meu Deus, ela saiba como lidar com cada um. Aquilo que era, meu Deus, comum de se ver, talvez irritação, estresse, nervosismo, desequilíbrio, medo, pânico, ansiedade, que agora as pessoas possam ver, meu Pai, uma estabilidade, uma tranquilidade, uma segurança, uma paz, uma força, uma resiliência, um foco, meu Deus, em nome de Jesus. Que onde havia, meu Pai, carnalidade, agora possa haver santidade. Onde havia mentira, que possa haver verdade. Eu peço, faça essa obra. Flui, Espírito Santo. Flui através de nós. Transforma as nossas vidas e nos torna agentes de transformação, de cura e libertação. É o que eu peço, Senhor. Em nome de Jesus, que o teu povo receba a vida e leve vida, receba a paz e se torne um agente de paz. Em nome de Jesus, eu abençoo cada um e possuo aqui, Senhor, um povo sarado, um povo curado, um povo transformado. Eu tomo posse, meu Pai, de um povo cheio do teu Espírito, um povo irresistível, um povo imparável, um povo invencível, um povo mais que vencedor. É isso que nós somos feitos pelo Senhor. E eu tomo posse disso. Obrigado, meu Pai, por esse dia. Obrigado por essa oportunidade, por essa mensagem. Seja conosco, meu Pai, durante todo esse projeto Casa Firme. Atenda as orações, os clamores que já foram e ainda serão feitos, meu Pai, até o final desse trabalho, e nos responda, meu Pai, dando vitória à igreja, dando vitória ao nosso povo, Senhor, destravando a vida do nosso povo, abençoando lares, famílias, abrindo portas, curando os enfermos, meu Deus, que quem está debaixo dessa cobertura do Ministério Mudança de Vida, seja, meu Deus, em tudo, mais que vencedor, pleno, vitorioso, porque é nisso que nós acreditamos. Nós cremos que o Senhor é mudança de vida, nós cremos que quem o conhece, quem o recebe, meu Deus, tem a sua vida transformada. Quem tem um encontro com o Senhor, meu Pai, meu Deus, além de receber vida, de ter a sua vida mudada, influencia, impacta outras pessoas, leva a vida por onde passa. Nós cremos nisso e nós declaramos que assim seja. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado pelo que vai fazer ainda. Seja conosco. É o que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Graças a Deus, amém.